Face à seca e a temperaturas particularmente elevadas, a época dos incêndios chega mais cedo ao leste de Espanha. Presidente ucraniano visita regiões da linha da frente da guerra. Em Kherson, deixou mensagens de esperança à população e conheceu planos de reconstrução. Centenas de milhares de franceses saíram à rua para mais uma manifestação de revolta contra a reforma das pensões do presidente Emmanuel Macron. A Organização Mundial da Saúde anunciou um plano para reforçar a luta contra a tuberculose. O objetivo é que a doença seja erradicada até 2030. Face à seca e a temperaturas particularmente elevadas para o início da primavera, a época dos incêndios arrancou mais cedo do que é normal no leste de Espanha. Na região de Castellón, as chamas devastaram mais de 1000 hectares de floresta e obrigaram a deslocar cerca de 1500 residentes, afetando pelo menos 8 aldeias. A localização do incêndio numa área montanhosa e o vento dificultaram os trabalhos dos bombeiros, que ainda não identificaram a origem do primeiro grande fogo da época. As autoridades da Comunidade Valenciana elevaram o nível de alerta para o máximo face às temperaturas previstas para a região, que poderiam ultrapassar os 30 graus. $1 milhão de peças de artilharia para a Ucrânia ao longo dos próximos 12 meses. Reunidos em Bruxelas para uma cimeira de 2 dias, os líderes europeus saudaram o acordo político alcançado esta semana entre os 27. Contempla a entrega urgente de munições e, se for solicitado, de mísseis para a Ucrânia se defender da Rússia, através de aquisições conjuntas e da mobilização de financiamento adequado. Bruxelas vai avançar com uma proposta para aumentar a produção industrial de munições, mas também há outras preocupações. There's one topic that is especially important to me, that is the case of abducted Ukrainian children. It is a horrible reminder of the darkest times of our history, what's happening there, to deport children. This is a war crime. A Presidente da Comissão Europeia anunciou que vai ajudar a organizar uma conferência para discutir formas de garantir o regresso de crianças ucranianas levadas para a Rússia. A organização não-governamental Save Ukraine tem estado a promover as viagens de volta de várias crianças para junto das famílias. Volodymyr Zelensky foi a Kherson celebrar a libertação. Na capital da região parcialmente retomada aos invasores russos no final do ano passado, deixou esta quinta-feira uma mensagem de esperança à população. O presidente ucraniano ouviu anseios e ficou a par dos planos de reconstrução de infraestruturas destruídas pelas forças russas. O rio Dnipro delimita agora a linha da frente na região, que continua ocupada em parte. Na véspera, Zelensky esteve em Kharkiv e na região de Donetsk. Nas últimas semanas, os combates intensificaram-se na linha da frente e aumentou o número de vítimas, quer do lado da Rússia, quer do lado da Ucrânia. Mas o presidente ucraniano não baixa os braços e promete continuar a medir forças com Moscovo, custe o que custar. Centenas de milhares de franceses saíram à rua na quinta-feira para mais uma manifestação de revolta contra a reforma das pensões do presidente Emmanuel Macron. Os protestos tornaram-se violentos em Paris e noutras cidades, numa batalha que não mostra sinais de abrandamento. Mais de 440 polícias foram feridos durante os protestos e pelo menos 450 pessoas foram detidas. According to unions, some 3 million people have taken to the streets this Thursday. According to the French government, 1 million people were protesting. A vast majority of them were protesting against the reform of the pension system here in this country, a very controversial reform that raises the age of retirement from 62 to 64, something that a vast majority of the people here in France don't want to see happen. But many protesters were also voicing their anger and their concern with regards to how the French government did that. They bypassed Congress and they pushed through that reform, something that many people here were saying it's undemocratic.
Ao 9º dia de mobilização contra a impopular reforma do Sistema Nacional de Pensões, aprovada na segunda-feira, com recurso ao artigo 49.3, um mecanismo constitucional que permite a adoção do documento pelo Executivo sem passar pela votação parlamentar, as manifestações aconteceram por todo o país. A tuberculose provoca 1.600.000 mortes por ano e afeta milhões de pessoas. Por ocasião do Dia Mundial desta doença, a Organização Mundial da Saúde anunciou um plano para reforçar a luta contra a tuberculose. O objetivo é que a doença seja erradicada até 2030. O diretor-geral da OMS anunciou a extensão por mais 5 anos do plano lançado em 2018 para aumentar a investigação e propôs o desenvolvimento de novas vacinas. TB is a preventable, treatable and curable disease. And yet, it still kills 1.6 million people each year and affects millions more, with enormous impacts on families and communities. We cannot truly end TB unless we address its drivers: poverty, malnutrition, diabetes, HIV, tobacco and alcohol use, poor living and working conditions, stigma and discrimination, and more. We at WHO are calling for countries to fast-track efforts to ensure all people with TB access quality prevention and care in line with the WHO drive towards achieving UHC, particularly for the most vulnerable population. Devido à redução dos serviços de resposta à doença provocada pelo desvio de recursos para a luta contra a pandemia de Covid-19, em 2022 registrou-se o primeiro aumento de mortes anuais por tuberculose na última década. Morreu Claude Lorius, um dos cientistas que mais alertaram o mundo para as alterações climáticas. Pioneiro no estudo polar, foi ele quem estabeleceu a ligação entre os gases com efeitos de estufa e o aquecimento global. O climatologista francês foi reconhecido em 2015 como membro da Ordem de Mérito Nacional atribuída pelo então presidente francês, François Hollande, e em 2020 foi agraciado como grande oficial da Legião de Honra por Emmanuel Macron. Claude Lorius tinha 91 anos, 6 deles passados em pesquisas na Antártida. A coligação governamental de Benjamin Netanyahu aprovou a legislação que protege o primeiro-ministro israelita de ser considerado impróprio para governar devido ao seu julgamento por corrupção. Netanyahu prometeu reparar o fosso numa nação profundamente dividida sobre a sua proposta de revisão do sistema judicial do país. Mas não ofereceu pormenores sobre a forma como o tencionava fazer. אני מאמין שאפשר להעביר רפורמה שתיתן מענה לשני הצדדים. רפורמה שתשיב את האיזון הראוי בין הרשויות, ומנגד תשמור, אני אומר מעבר לזה, לא רק שתשמור, שתשריין את זכויות הפרט של כל אזרח ואזרחית במדינה. Os manifestantes que se opõem às mudanças realizaram mais um dia de protestos para alertar sobre o que consideram ser a descida de Israel em direção à autocracia. A polícia usou canhões de água para dispersar multidões. Dezenas de pessoas foram detidas. A Coreia do Norte anunciou o teste de um novo tipo de drone nuclear e a realização de mais exercícios de mísseis cruzeiro sob supervisão do líder Kim Jong-un. A nova arma é um alegado submarino nuclear não tripulado que a agência de notícias norte-coreana, a KCNA, diz poder infiltrar-se em águas operacionais, provocar um maremoto radioativo de grande escala através de uma explosão submarina e com isso destruir frotas navais e portos de potenciais forças inimigas. O anúncio surgiu um dia depois de os Estados Unidos e a Coreia do Sul terem terminado uma missão de 11 dias de exercícios militares conjuntos, com o agendamento para junho do maior exercício de fogo real. Kim Jong-un avisou sul-coreanos e americanos para pararem com os imprudentes exercícios de guerra anti-Coreia do Norte.
O Canadá e os Estados Unidos alcançaram um acordo para atualizar as regras para os requerentes de asilo. De acordo com a imprensa dos dois países, o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau devem fazer o anúncio esta sexta-feira. Na prática, o acordo permitirá eliminar lacunas nas regras atuais e recusar nas fronteiras dos dois países requerentes de asilo. Até agora, milhares de migrantes entraram no Canadá, vindos dos Estados Unidos, através de postos de controlo não oficiais, ficavam no país enquanto requeriam asilo, em vez de iniciarem processo nos Estados Unidos. Foi em 2009, durante um jogo de futebol, que os líderes turcos e arménios da época se encontraram. Um evento que permitiu uma aproximação e declarações de boas intenções, mas 14 anos depois, os dois países ainda não mantêm relações diplomáticas. Este sábado realiza-se um novo jogo, uma oportunidade para fazer um balanço das relações entre os dois vizinhos, dilaceradas pela história e pela memória do massacre de 1915. Je doute fort qu'il y ait un véritable changement dans les relations bilatérales parce que Erdogan compte trop sur sa base électorale afin d'être reconduit président. Il s'appuie énormément sur un électorat ultranationaliste, donc ça c'est un facteur intérieur. Et vous avez le facteur géopolitique et l'alliance avec l'Azerbaïdjan. O Azerbaijão, um ator central nesta questão, quer que a Arménia reconheça a sua soberania sobre o território de Nagorno-Karabakh. Ankara está em total solidariedade com Baku nesta questão, pelo que há poucas hipóteses de a Turquia reabrir a sua fronteira com a Arménia, mesmo que a oposição turca, que se uniu atrás de um único candidato, ganhe as eleições presidenciais do próximo mês de maio. Porque os partidos nacionalistas, tal como o II, fazem parte desta coligação. Le II Parti est un parti issu du parti d'extrême droite nationaliste des Lougris, et ce parti, par exemple, serait très réticent à passer outre la volonté d'Azerbaïdjan. Donc, s'il y a un changement de gouvernement et de majorité, il ne faut pas trop s'attendre à des changements rapides et significatifs sur ces terrains-là. Neste contexto, algumas aproximações simbólicas permitiram, no entanto, estabelecer algo semelhante a um diálogo entre Ankara e Yerevan, tal como a ajuda prestada pela Arménia após o devastador terremoto de 6 de fevereiro na Turquia.